8 segundos, um salto contra o preconceito mostra a realidade por trás dos rodeios em todo o Brasil. O nosso primeiro documentário de hoje foi produzido em 2013 por alunas de jornalismo da PUC Campinas. O touro de rodeio é um verdadeiro atleta, ele trabalha 8 segundos por dia, ele tem médico veterinário 24 horas, 365 dias por ano e faz um exercício muito completo. Em 1973, aconteceu na cidade de Barretos, interior de São Paulo, a primeira montaria em touros do Brasil. Desde então, a polêmica em torno do tratamento dado aos animais na competição é assunto na imprensa, que traz vários questionamentos sobre a modalidade, que busca encontrar nos 8 segundos de competição um vencedor, o homem ou o animal. Esses 8 segundos é o tempo que o animal consegue pular com mais intensidade. E é o tempo que o peão também consegue, vamos dizer assim, ficar em cima do touro com mais força, né, com mais intensidade também. Então, se passar disso daí, tanto o peão vai ficar mais fraco, como o touro também vai cansar. Existiam alguns rodeios na década de 80, de 70, de 80, que realmente as práticas com o manejo do gado no rodeio não eram apropriadas e poderia se conduzir isso, evoluir isso de uma maneira melhor para que o animal sentisse menos. E hoje no rodeio a gente sabe que existe um melhor manejo, uma melhor maneira. Foram estudando e descobriram qual que é a melhor maneira de se manejar um animal dentro de um rodeio. Estamos conseguindo, e acredito que já conseguimos, chegar no ideal e chegar no momento assim, de maior preservação possível da integridade física e psicológica do animal. Hoje, graças a Deus, o rodeio ele tem crescido demais da conta, entendeu? Principalmente em sentido à proteção dos animais, para que não haja maus tratos. No caso do rodeio é simplesmente para o lazer, né, para a diversão de algumas pessoas, e a gente tem a morte, a crueldade assim, com alguns seres, no caso dos bois, os bois, né, que são torturados, são violentados apenas para divertimento de nós seres humanos. A gente tem um pensamento coletivo dentre as pessoas que não gostam de rodeios que eles sofrem muito ali. Gerou uma especulação muito grande por ser esporte e por gerar renda, por trazer dinheiro e empregar muito direto e indiretamente. Hoje você pensa como o animal ele precisa ser bem tratado, né? Eu acho que isso também faz parte da nossa cultura educacional. Utilizar qualquer tipo de equipamento para estimular e fazer alguma coisa, sabe assim, para agradar o público, então eu sou meio contra. O que eu vejo é que o bicho está sofrendo, senão ele não estava pulando daquele jeito. É uma índole dele, ele tem que gostar de pular, não é qualquer boi que vai pular. Então por isso que a gente trabalha na genética, a gente pega touros que pularam bastante tempo, que gostam de pular, e coloca em outras vacas também que são filhas de touro também que pularam bastante tempo, para poder aprimorar essa genética, cada vez melhorar mais. O mundo tem 100 boi para tirar um, é o instinto dele, porque muitos não pulam. É coisa deles mesmo, porque é difícil fazer um touro de rodeio hoje. O animal pesa 1 tonelada, o competidor em média 80 quilos, entendeu? Então quer dizer, se ele não for técnico mesmo, ele nunca vai ter domínio sobre o animal. Eu já ouvi dizer que se aperta o testículo do boi, o saco do boi, para que ele fique mais nervoso e de fato pule mais. Bom, é crueldade, né? Não é nada mais que crueldade, assim. O sedem, ele só é passado na virilha, ele causa uma cócega no animal. Qualquer pessoa sabe, qualquer ser humano, qualquer homem, né? A mulher não sabe, mas o homem sabe que se apertar o testículo dele, ele mal vai conseguir andar, né? Ele vai gritar e vai cair. O boi é a mesma coisa. Se apertar o testículo dele, ele vai deitar, ele não vai pular. Ele vai sentir dor, claro que vai sentir dor. A questão da dor, amarrar o testículo do bicho, senão ele não saia pulando daquele jeito, né? Eu acho que alguma coisa realmente de ruim o bicho deve sentir. A função do sedem é fazer o animal
fazer zigue-zague. Entendeu como é que é o negócio? Porque se você tirar o sedém, ele pula também, só que ele pula reto. É o chamado pulo do sapo. Aí fica fácil para o peão parar. Você está entendendo? Então o sedém dá cócega um pouquinho do lado, ele tenta livrar aquela cócega onde ele gira que vai para o outro, tá certo? O sedém não aperta, o sedém é fixado, porque se apertar o sedém, o boi deita. Ele perde a função muscular dessa região para pular, porque o boi pula com as patas, ele não pula com as mãos ele só usa para segurar, tá certo? Ele não faz força para subir com as mãos, ele só faz com as pernas de trás. E se você aperta o sedém, ele não tem impulsão muscular, ele não consegue pular. Hoje o sedém tem que ser de lã. Não pode ser mais que nem crina de cavalo que eles faziam, de corda. Tem que ser de lã para não assar, não machucar o animal mesmo. O então presidente dos independentes à época, isso foi mais ou menos em 1994, 95, solicitou à Unesp que fizesse um estudo a respeito disso para decidir se fosse alguma coisa agressiva, que se acabasse com o rodeio, que se não fosse, que se comprovasse cientificamente. Eu convidei os professores especialistas em cada área, porque eu não entendia de dor a nível de laboratório. Então eu convidei um patologista, o professor Alessi, formado pós-doutorado em Cambridge, na Inglaterra. Convidei o Dr. César Esper, pós-doutorado em Guelph, no Canadá, e convidei o professor Francischini, que era doutorado pela USP. Então esses professores são professores que trabalham com reprodução animal, portanto com a parte de genitália do animal. Tudo foi filmado e fotografado, né? Os experimentos, tal. Então eles chegaram à conclusão, após uma série de pesquisas e publicação numa revista científica do próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, de que o sedém não provocava nada no animal, a não ser cócegas. Foi o que o pessoal especialista concluiu, o pessoal da reprodução animal e da patologia. Você colocando o sedém toda semana num animal que provoque cócega naquela situação, se tivesse algum prejuízo com o órgão genital que se expõe ali, que é o testículo, teria que ter orquite. Orquite o que é? Inflamação do testículo. Você está entendendo? Teria que ter uma outra consequência, alteração na qualidade do espermatozoide, tá certo? Porque ali passa os canais seminais e tal. Os espermatozoides desses animais são normais, tanto é que muitos que pularam no rodeio durante 10, 12 anos e foram animais bons de salto, eles tiram o sêmen para reproduzir, para ver se conseguem filhos com a característica dos pais. Eles são muito férteis. Aprendi com alguém que era contra rodeio, que eles machucavam e o boi pulava até sair, tal. E também a espora, o cara fica lá, tipo, machucando, assim, a barriga do bicho para irritar ele. Eu acho que deve deixar o animal muito cansado, a situação deve ser estressante para ele, além do fato dos instrumentos poderem machucar, assim. A espora é uma coisa que foi muito contestada, entendeu? Porque como não tinha um padrão certo, cada um tinha uma de um jeito mais ou menos, entendeu? Então, quer dizer, um era mais fina, outro era mais grosso, um era mais pontiagudo, outro era menos, entendeu? Então, a gente tinha muito problema antigamente com isso, sabe? Hoje não. A espora, a roseta, ela é redonda, ela não prejudica o animal em hipótese nenhuma. A espora, como eu te disse, ela é redonda, ela não machuca de jeito nenhum, ela não tem ponta, entendeu? Tanto é que, tipo assim, há um grande... O grau de dificuldade é maior hoje, devido a essa roseta padrão, porque ela não tem garra, entendeu? Tipo assim, o couro já é liso, ela é lisa, então a dificuldade é maior ainda. Por isso que o cara tem que ser muito técnico para parar nos touros, entendeu? Porque ela não corta de jeito nenhum e ela não garra no lombo do animal. A espora, ela não tem outra finalidade que não cutucar o boi e fazê-lo se sentir incomodado para que ele haja de acordo com o que o humano quer, né? Em relação à espora, tem que ser cega, é tipo de uma moeda, só para ter a gente ter um apoio a mais, por causa que se falar que garra, segura mesmo, é tudo mentira. E a roseta, que serve para o competidor se orientar no momento do pulo, ela tem que ser lisa e ela tem um padrão já definido já pela Confederação Nacional do Rodeio. Eu acho que você ferir o animal só para ter uma diversão já não é cuidar do bem-estar. Com certeza não é uma prática que se destina ao bem-estar do boi.
Porque aqui a gente faz um rodeio sério, a festa é muito séria em relação a esses itens de respeito ao meio ambiente, é muito focado. Nós temos o nosso plano de sustentabilidade que reforça muito esses itens. Às 6 horas da manhã eles comem a primeira ração, né? Seria a primeira refeição deles. Aí durante o dia, como está muito quente, eles não fazem nada. À tarde, ali pelas 4 horas da tarde, aí eles vão para o treino, vai montar neles, vai pular. Não todo dia também, é uma vez ou 2 por semana, no máximo. Para eles ficarem com o corpo atlético, sabe? Sempre tá pulando, sempre tá se exercitando, para não ficarem obesos. Tem que carregar os bois no caminhão, né? Sempre a gente procura carregar em hora que não tá muito calor, por causa do calor, para eles não sofrer, né? Viajar no máximo 4 horas, 5 horas, se for mais que isso daí, para dar água para eles, para descer do caminhão, para beber água, comer um pouco e depois carrega de novo. O rodeio hoje é em torno de 30 montarias, entendeu? Então, vamos supor, seleciona 30 touros, entendeu? Os tropeiros passam seus animais, o nome de seus animais, e os 30 competidores, aí é feito um sorteio. Cada competidor tira um papelzinho, uma pedrinha que seja, que tem um número identificando o animal que ele vai montar. Então, na verdade, assim, se vão pular 6 ou 7 na noite, eu tenho que levar 15. Que daí metade pula, metade descansa. Aí no outro dia reveza. Sempre assim. Nunca repete um boi 2 dias seguidos. Para ele poder ter um descanso. E a própria concepção de cada um que vive dentro do rodeio, que usufrui do animal, você entendeu? Porque você quer ou não, é o nosso ganha-pão também. Então o que a gente quer? A gente quer o bem do animal. E para o animal ter o bem dele, para o animal estar bem, a gente tem que cuidar bem dele. Mas a gente tem relatos de choques, de maus tratos. A questão médico-veterinário RT, o responsável técnico, ele tem que estar sabendo do que ele está sendo proposto e ele estar cumprindo. Ele tem que cumprir a legislação. Então, quando se cumpre a legislação federal, estadual, o conselho também você pode ser representado pelo conselho pela falta de ética profissional. Se você autorizar a utilização do choque elétrico dentro de uma concentração, você está sendo antiético e você pode responder um processo ético no Conselho Regional de Medicina. Então, quando se fala, você acha que causa maus tratos? Não. Eu já falo uma outra coisa. Eu devo cumprir lei. Eu posso responder um processo ético contra isso. Então eu cumpro a lei. Eu acho que as pessoas que falam isso daí, elas tinham que vir mais de perto, vir num lugar igual esse aqui, ver como são tratados os animais, né? Sem falar o valor financeiro que tem um animal desse aí, sem falar, nem falando assim no valor que a gente, sentimental, que a gente tem de gostar do animal. Agora, fora o valor financeiro, tem touro aí que vale 40, 50 mil reais. Acho que eu vou maltratar um animal de 50 mil reais. E apesar também dos animais, eles dizem que é maltratado, a gente não pode maltratar porque a gente depende deles também. Tudo aquilo que é provado, que é se discutido com coisas técnicas, me traz proveito técnico, pessoal também. Aquilo que é ideologia, né, para mim não tem sentido nenhum. Então, a discussão que é relacionada para o rodeio, quando é de fundamento técnico, eu faço parte. Quando não existe fundamento técnico, eu estou fora. Se você não é veterinário, você não é especialista e você vai em cima do rodeio, ao sedem, que aquela corda aperta o testículo do animal, que aquela corda aperta isso, aperta aquilo, tá. Mas o que está acontecendo com você? Na verdade, você é uma esquizofrênica moral. O que quer dizer esquizofrenia moral? Não é nada de pejorativo ou negativo para você. Existe a esquizofrenia clínica na medicina humana, que o indivíduo é esquizofrênico, e existe no ser humano a esquizofrenia moral com relação a qualquer coisa, por exemplo, com relação aos animais. Você acha, em determinadas situações, que o animal está sentindo aquilo que você está sentindo, tá certo? Então você está achando algo que não é verdadeiro. Isso é denominado esquizofrenia moral, tá certo? Ela se agrava quando você acha ruim que estão judiando daquele animal, depois você vai para sua casa e come um bife. Você não tem consciência que aquela... tá certo? Então isso é esquizofrenia moral.
Você não tem consciência que aquele bife veio de um boi que tomou uma retada na cabeça, patati, patatatá. Então você não tem essas consciências, tá certo? Você tem a consciência quando lhe convém. Então isso se chama esquizofrenia moral. Fui chamado para trabalhar na Confederação Nacional do Rodeio e desenvolver juntamente com eles um trabalho que se chamou Selo Verde, o Rodeio Legal, o Rodeio das Arenas, que nada mais é que a implantação de protocolos assegurando e garantindo o bem-estar animal, juntamente com a legislação federal do rodeio e legislações estaduais relacionadas à Secretaria da Agricultura, através da Defesa Agropecuária. Antes da solicitação, mais ou menos levam 4 meses para que todo esse trabalho de visitas técnicas, porque é visitado os tropeiros, é realizado palestras de orientação, de bem-estar, para quem vai manusear os animais nas querências, né? E é passado a legislação de fatores que são proibitivos, o que é aprovado e o que é desaprovado dentro da concentração, para que não haja equívocos. O selo verde proporciona ao rodeio a seguridade, porque você vai transmitir protocolos técnicos, né, que garantem que lá naquele alojamento que foi solicitado à Confederação para que os animais participassem daquele evento, tivessem garantia que lá os animais estariam cumprindo a lei, ou seja, os animais teriam sombra, água, boa alimentação, a proibição de uso de choques elétricos, né? Densidade correta desses animais no alojamento e dentro da concentração, nas querências, né? Então, tem várias etapas que o organizador tem que cumprir para conseguir a chancela e a certificação selo verde naquele evento, naquele ano. Os cuidados dentro das arenas vão além do bem-estar animal. O peão e o salva-vidas também fazem parte do espetáculo e devem estar protegidos, usando equipamentos que garantem a integridade física de todos os profissionais. Os peões, de acordo com a lei do rodeio, que é a lei federal, a gente registra os peões que vêm. Nós temos seguro de vida, além de a parceria com a Unimed, seguro saúde também, entendeu? Se o peão machuca, a gente que dá assistência. Então, é uma competição, é um esporte, o rodeio hoje, e aqui dentro de Barretos são cumpridas todas as regras para isso. A gente aqui brinca, conversa tudo, mas na hora que tá lá no fundo dos bretos, a adrenalina é maior, é uma concentração, é o seio animal, é outro aspecto. Tá, isso aqui é a corda americana, isso aqui é o único instrumento de apoio, de segurança do competidor, tipo assim, a única como se diz, material que ele usa para tentar parar no touro. A proteção do competidor, na verdade, está no colete, no capacete, nas mãos de Deus e no salva-vida, que são os grandes heróis. E antigamente a gente era considerado como os palhaços de arena, né? Hoje nós conseguimos modificar isso e fazer as pessoas começar a ver o nosso trabalho de outra forma. Por isso nós tiramos palhaço hoje, então só salva-vidas de rodeio. O trabalho de salva-vida já começa a hora que ele sai da sua casa, né? Aí a partir do momento que você chega no rodeio, que você põe o pé dentro da arena, você faz o seu ritual que você tem, você entendeu? Aí depois que abre a porteira, que a adrenalina entra incidente dentro de você, aí você começa a exercer a sua função. Cada um tem uma técnica diferente um do outro. O rodeio é cultura popular brasileira, é um folclore que vai existir sempre, né? Chamado de esporte rodeio, mas precisa, como eu disse, crescer muito ainda, ter mais reconhecimento do grande público para realmente ser um esporte. Eu vivo do rodeio, o rodeio hoje é meu ganha-pão, é o trabalho que eu mais amo fazer, que é o envolvimento com o público e ainda valorizando o peão, que é um herói, que é uma pessoa que
veio do zero, da roça, e tem a coragem e a capacidade, a técnica de parar num touro de 1 tonelada. Então, o rodeio, para nós profissionais, é muito importante para a nossa vida e mais ainda é um desafio para nós do meio. Poder propagar a cultura, mostrar isso mais para o país, a importância que isso tem. E o maior desafio ainda é trazer as novas gerações para o rodeio. O rodeio é minha vida. Sem o rodeio, eu acho que hoje eu não seria metade do que eu sou. Desde que eu comecei até hoje, o que eu consegui ganhar, eu ganhei com o rodeio. Deus é tudo na minha vida. Rodeio, eu posso dizer que é o que tem me dado tudo. Só eu sei o que eu passei para estar aqui hoje. E eu, tipo assim, por isso que eu falo, eu me dedico demais à conta. E eu acho que é por isso que as coisas vêm dando bastante certo na minha vida. O rodeio, para mim, é tudo na minha vida, né? Eu creio que se não fosse o rodeio, eu não seria a pessoa que eu sou, não teria a consagração que eu tenho. Deixei de seguir uma profissão, de ter estudo, para mexer com rodeio. Eu vivo rodeio 24 horas, a minha vida é rodeio. Eu peço muito a Deus, porque cada saída, toda semana eu saio. A gente sabe que sai, não sabe se volta. Mas é isso aí, tem que ter muita fé em Deus e entregar na mão do Senhor. Eu conheço esse boiadeiro, representa a equipe de São Paulo. Cadê as palmas ao menino? Eu sou apaixonado, eu amo montar em touro. Que nem eu falo, a viagem é cansativa, deixar a família em casa é complicado, porque eu vivo mais na estrada, no mundo, do que em casa. Eu fico segunda a quarta em casa, quinta, domingo eu tô pra estrada. Mas eu amo montar em boi, é minha vida, é minha profissão hoje. Vai embora, segura na agulha. Vai entrar contra a mão, segurou. Vai entrar contra a mão, ó. Ele puxa com a direita, uma roda com a esquerda. 1, 2, 3, 4. Depois da minha família, minha esposa, com a minha menina, eu vivo do rodeio. E a gente encerra o Direto da Universidade de hoje com uma série de reportagens para a televisão. Jornada da Madrugada traz a rotina dos trabalhadores noturnos e foi produzida por alunos de jornalismo da PUC Campinas em 2014. Fim de tarde. O trânsito é intenso. A maioria dos trabalhadores estão voltando para casa. Mas neste ponto da Avenida João Jorge, em Campinas, a auxiliar de limpeza Cristiane Magalhães espera o ônibus para ir trabalhar. Eu pego 2 ônibus do meu bairro até a João Jorge e da João Jorge até aqui. E de manhã, quando o meu esposo vem me pegar, eu vou com ele, de carro. No Brasil, atualmente, cerca de 15 milhões de pessoas trabalham no período da noite, segundo dados do Ministério Público do Trabalho. Cristiane faz parte de uma parcela de trabalhadores que trocam o dia pela noite, são chamados trabalhadores noturnos. A área da saúde foi uma das primeiras a precisar de profissionais para atender os pacientes 24 horas. A jornada da madrugada, dentro do Hospital e Maternidade Celso Pierro, dura 12 horas. Médicos, enfermeiras, equipe técnica e de limpeza trabalham no sistema de 12x36, como é o caso de Cristiane. Me adaptei rápido, eu durmo pela manhã. Eu chego em casa, tomo um banho e durmo até umas 11, 11h30.
Com a rotina invertida, o trabalhador noturno dorme menos e a qualidade do sono é prejudicada. O difícil mesmo é dormir durante o dia. Eu durmo até 1h da tarde, aí durante a tarde você ainda sente indisposição, porque o sono da noite não é o mesmo, você não recupera. A professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Frida Marina Fischer, que fez diversos estudos sobre a relação do sono com a saúde, explica por que o sono da noite é diferente do sono do dia. O nosso genoma está programado para repouso noturno e atividade diurna. Então, ao ir dormir durante o dia, você vai contra, vamos dizer assim, toda a fisiologia do organismo. Para enfrentar a rotina de um hospital, os profissionais precisam estar bem acordados. Se internar um paciente grave no período noturno, você vai ter um trabalho grande até que esse paciente estabilize, né? Às vezes acontece do paciente instabilizar no meio da madrugada e dá bastante trabalho. Ao todo, neste hospital, são 309 leitos para serem atendidos. Os profissionais se revezam a noite inteira a cada chamado. Já na unidade de terapia intensiva, a UTI, a rotina de trabalho permite uma maior dedicação aos pacientes. A gente assume até 2 pacientes, então dá para ter mais assistência a esses 2 pacientes do que ficar na enfermaria com mais, né? Agora são 1h30 da manhã. Aqui na enfermaria do hospital, a janta já foi servida, as visitas acabaram e o silêncio predomina. Mas no pronto-socorro, a movimentação continua. A emergência é meio que uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai chegar, né? No hospital é porta aberta que a gente chama. Então, a gente recebe paciente de tudo quanto é tipo. Às vezes recebe SAMU, recebe paciente de casa. Na madrugada da gravação desta reportagem, o pronto-socorro não registrou a entrada de nenhum caso mais grave. Mesmo assim, foi possível observar uma rotina intensa. Tem noite que é mais tranquilo, tem noite que a gente recebe 5, 6 ambulâncias, às vezes de uma vez só. Apesar dos imprevistos que podem ocorrer durante a madrugada e do sono prejudicado, muitos profissionais entrevistados no Hospital Celso Pierro preferem trabalhar durante a noite. Já outros se acostumaram com essa rotina. É uma questão de preferência, é uma questão de adaptação, né? Desde a carreira exige, desde que a gente faz a residência, e eu me adaptei, me dou bem com o plantão noturno. E o senhor é casado, tem filhos? Casado, tenho 2 filhas, por isso que as 2 não querem saber de medicina. Se pergunta para elas, já ficam muito bravas. Eu me identifiquei para o horário da noite, porque eu tenho mais tempo em casa, com a minha família, porque são 12 por 36. Então, é uma noite toda, mas aí eu fico 1 dia e meio em casa. O hospital conta com 2.200 funcionários, entre médicos, enfermeiros, seguranças e outras profissões. 70% desse número é mulheres, como a médica Elisa Coivano. Como eu tive 3 meninos, aí conforme eles foram crescendo, eu passei a dar alguns plantões noturnos também, né? E fui podendo deixá-los um pouco mais durante o dia. No caso de Cristiane, a escolha foi feita a partir de uma necessidade familiar. Apesar de ter se adaptado rapidamente ao turno da noite, a família teve que se unir para colaborar nas tarefas de casa. Eu tenho uma neta, né, criança ainda, e eu não tinha com quem deixá-la. E agora, nesse turno da noite, a minha filha fica com ela à noite e eu venho à noite trabalhar. Porque eu sou uma mãezona, né? Comida, lanchinho e cuido da casa. Muitas mulheres preferem trabalhar durante a noite para poder facilitar os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos. Ainda sobra para as mulheres um maior tempo de dedicação às tarefas domésticas, tanto no cuidado das crianças como no cuidado das coisas da casa. Então, se você não tem com quem deixar a criança e você precisa ganhar dinheiro para viver, você fala assim, tudo bem, vou trabalhar à noite, aí quando eu chegar em casa, meu filho foi para a escola. Aí eu vou poder descansar um pouco. Quando ele voltar da escola, eu já descansei um pouco, aí eu vou poder ficar com ele. O jeito mãezona da auxiliar de limpeza faz com que muitas vezes ela vá além de apenas cumprir suas funções no hospital. Entre uma tarefa e outra, sempre sobra tempo para dar atenção a pacientes solitários. Teve a história de uma moça jovem ainda, não sei quantos anos, né? Grávida de 6 meses, que morreu o bebê primeiro, depois ela por consequência de uma doença que ela teve, né? E ela não tinha visita, não tinha família. Então, acho que a voz que ela ouvia lá era minha, que às vezes eu cantava para ela, às vezes eu conversava. O trabalho noturno, dentro de um hospital, não é muito diferente da rotina diária.
Ao contrário de outros setores da chamada Sociedade 24 Horas, que até poderiam ter o atendimento interrompido, a atividade de cada um desses profissionais, desde a faxina até o atendimento médico, é essencial a cada minuto do dia e da noite. Na região central de Campinas estão reunidos muitos serviços, mas durante a noite as portas de lojas, bancos e restaurantes estão fechadas, entre elas os prédios residenciais, e atrás de cada portaria um profissional zelando pelo sono dos moradores. Nesse prédio da rua Barreto Leme trabalha o porteiro Gerson Aquino. Ele veio há 9 anos de São Mateus do Maranhão e teve que enfrentar, logo na chegada, as dificuldades do trabalho noturno. Moradores de rua, aí é um problema muito grande. Eles passam direto, eles vêm aí, pedem água, pedem dinheiro. Vamos fazer um passeio pelo centro de Campinas e descobrir quem são os profissionais que trabalham na madrugada. O expediente está apenas começando. Quem vai nos levar para conhecer a rotina desses trabalhadores é Adriano. Ele está entre os 450 motoristas que trocam o dia pela noite, o que equivale a 50% da frota de Campinas, segundo o Sindicato dos Taxistas. As pessoas precisam, né, um hospital, alguma coisa. Então, o táxi está aí, tipo assim, sabe, à noite pra... De dia tem bastante, né, opção, mas à noite, muito legal. Outro dia eu peguei lá no Chão Brasil, lá, pessoa passando mal. Adriano circula em média 240 quilômetros. Com essa rotina agitada, já percebe que a qualidade da saúde está comprometida. Tem dor de cabeça, muitas vezes estresse. Eu descanso só 4 horas, 5 horas por dia. Muitas vezes eu fico arrebentado, cansado. A reclamação do taxista não é isolada. O trabalho noturno pode causar diversas doenças, como explica a especialista. Leva a um adoecimento mais precoce. Então, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de doença cardíaca. Aí se aumenta o aporte calórico, principalmente de carboidratos simples, açúcares, né? E ou de gorduras. Trabalhar à noite desregula o relógio biológico e altera a qualidade e os horários da alimentação. Com isso, os trabalhadores da madrugada preferem fast foods, frituras e bebidas cafeinadas. Na Avenida Francisco Glicério encontramos Rosalvo Cruz. O movimento confirma a preferência. Além dos trabalhadores, quem está voltando da diversão também não dispensa o cachorro-quente. São cerca de 60 lanches todas as noites. Seu Rosalvo, faz quanto tempo que o senhor trabalha à noite? Aqui é uns 21 anos mais ou menos. O pessoal da balada é o pessoal que mais gasta, né? O pessoal que não é da balada, do dia a dia, pega sempre mais barato. O vendedor de cachorro-quente procura sempre manter o bom humor e fazer dos clientes novos amigos. Mais curioso é os corintianos que chegam... Eu sou santista. Os corintianos chegam, ô corintiano, faz um aí eu vou falar, o seu já não vai sair bom. Já no posto de combustível que Cecílio trabalha há 18 anos, o clima não é tão descontraído. Os trabalhadores da madrugada aqui do centro de Campinas veem a violência como o maior obstáculo. O frentista Cecílio da Silva Xavier, vítima constante de assaltos, teve que aprender a se defender sozinho dos perigos da noite. Essa bala é um dos exemplos das situações vividas constantemente por Cecílio. E eu fui saindo, ela entrou e ficou aqui. Quando eu fui saindo aqui, a pessoa passou por trás de mim aqui, levou e atirou nele aqui. E quando eu vi que ele ia dar o segundo tiro, eu empurrei a mão da pessoa, aonde que o tiro parou para lá, e eu acabei salvando a vida da pessoa aqui. E o senhor não sente medo dessas situações? Olha, é um reflexo da minha pessoa. Medo a gente tem, né? Porque a gente é ser humano, né? A gente pensa, fala assim, minha família. As consequências do trabalho em um ambiente em que a violência predomina podem ser percebidas na saúde do trabalhador. Eu sei que eu tomo 8 tipos de remédio. O médico já tinha falado para mim que à noite, para mim, seria difícil. Se eu tinha como voltar para de dia, para mim adquirir uma saúde um pouco melhor.
Para a professora, as doenças adquiridas estão relacionadas não apenas com o horário, mas principalmente com o ambiente perigoso de trabalho. A violência no trabalho, ela traz muitos transtornos psíquicos. Esse caso é o caso por exemplo, desse frentista. Ele tem pouca gente lá, mas ele está sozinho, ele está exposto à violência. O desembargador do trabalho, Samuel Hugo Lima, explica que embora os trabalhadores noturnos retratados nessa reportagem estejam sempre em contato direto com a violência, não há pela lei nenhuma compensação salarial. Qual é o problema do trabalhador noturno? Se nós que trabalhamos de dia, se nós somos do dia, já vivemos uma sociedade extremamente violenta, o trabalhador noturno vive num risco muito maior. Mesmo assim, ele não terá direito à periculosidade. Aparentemente é uma contradição, mas pela CLT ele não tem direito, não. Para tentar garantir a segurança dos trabalhadores noturnos e de quem transita pela noite, um profissional é indispensável, o policial militar. Pequenos furtos e crimes no trânsito são as principais ocorrências da madrugada. O crime à noite se torna um pouco mais, vamos dizer assim, para a população, se torna um pouco mais perigoso, né? Sebastião Joel Batista está na corporação há 8 anos. Não é igual trabalhar de dia, né? A fadiga, né? O cansaço, isso é natural, né? E a sua família fica preocupada quando você tem que trabalhar no turno da noite? Com certeza, né? Gera um pouquinho de desconforto. Gerson, Adriano, Rosalvo, Cecílio e o soldado Joel são apenas alguns exemplos. Na maioria das vezes, você nem se dá conta da presença desses profissionais, mas eles trabalham para que as pessoas possam ter serviços e produtos de primeira necessidade e até supérfluos, quando quiser e onde estiver. O ser humano nunca está totalmente satisfeito. Não estou gostando mais não, mas não tem outro jeito, né? Eu me sinto bem trabalhar à noite. No começo até gostaria, depois chega um tempo... Olha, se fosse possível trabalhar só de dia, seria excelente para qualquer ser humano. O bar está lotado. Os pedidos não param de chegar. Quem está na noite quer ser atendido o mais rápido possível. Francisco, que trabalha como cozinheiro há 20 anos, tira de letra essa correria. Eu tô vendo aqui que o senhor já deixa tudo preparado. Não, é tudo preparadinho no dia. A hora que a gente chega na tarde, que quando começar o movimento, você já está tudo com a praça do lanche, tudo certinho. O cozinheiro trabalha com uma equipe de 15 profissionais nesse bar de Barão Geraldo. Passam por aqui mais de 150 pessoas a cada noite. 8 pedidos, 10 pedidos, aí é correria. Desde o início de sua jornada, que começou aqui às 5 horas da tarde, seu Francisco fez cerca de 90 pratos. E a movimentação não para aqui na cozinha, não. Nem no salão. Para essa festa de 250 convidados, 40 funcionários desempenham diferentes funções para garantir o entretenimento. Desde garçons, cozinheiros, DJs, até croupiers. Nossa jornada é meio alternativa, né? Às vezes a festa começa às 10, mas a gente chega um pouquinho antes, né, para estar preparando tudo. Eu já acostumei e eu me divirto na festa também, né? Seria a diversão algo supérfluo? Diversos estudiosos afirmam que não. Em uma sociedade em que a maioria das pessoas estudam e trabalham o dia inteiro, o tempo para o lazer acaba sendo à noite. Para que isso seja possível, quem atua na área do entretenimento tem que se acostumar com o trabalho em qualquer horário. Estresse rola bastante, pelo fato de lidar com o público, né? Acho que você lidando com vários tipos de pessoas, ainda você está na balada, a pessoa está bebendo, você está ali trabalhando sentado, dá aquele estresse. O ritmo acelerado da sociedade 24 horas, com as festas começando cada vez mais tarde, mexe também com o corpo, mesmo de quem trabalha com ritmos musicais numa festa como essa. A DJ Lívia é um exemplo. No caso de mulher, assim, eu acredito que a TPM ela fica mais intensa, mexe muito com a minha pressão, dá até problemas digestivos, coceira na perna, tem bastante, assim, principalmente o final do segundo semestre, é bem intenso.
Seja num bar, numa balada ou numa festa, os trabalhadores do entretenimento têm 3 coisas em comum em seus ambientes de trabalho: a música alta, a agitação e a necessidade de manter um bom humor com os clientes. Aí a principal preocupação deles é em relação ao estresse e à dificuldade de manter um sono tranquilo. Como é o caso do garçom Luiz Ricardo, que trabalha neste outro bar do Cambuí. Se não tiver no pique, cara, não adianta trabalhar na noite. Tem que ir ouvindo uma musiquinha que você gosta e tal. Coloca aquela música na sua cabeça, sua mente, trabalha com ela, se divertindo, porque senão, cara, você para. A gente sente algum déficit de saúde, principalmente na hora de dormir. Tirando toda a carga de estresse em função da música alta, né? Eventualmente de situações desagradáveis que a gente passa na noite. Se você não cuidar, você começa a ter problemas. Você fica muito de pé, fica muito correndo atrás o tempo todo, é difícil, é difícil. As perturbações do sono estão associadas com mudanças de humor, com maior nervosismo. Se a pessoa dorme pouco, ela fica mais nervosa, fica mais inquieta, sem paciência, não se sente tão bem. As histórias de quem trabalha à noite são das mais diversas. Muitos desses profissionais não veem a hora de chegar em casa. Mas, para o cozinheiro Daniel, ir para casa é só uma vez por semana. Eu moro em Araras, trabalho em Campinas, eu venho de quarta-feira para Campinas e volto só no domingo para Araras. Eu moro aqui no restaurante, a gente sobe para o alojamento e dorme só Deus sabe até que horas. Já o cinegrafista Ricardo, com o aval da família, mudou completamente de vida. Antes recolhido em um escritório na capital, decidiu pelo trabalho noturno para fazer o que realmente gosta. Eu trabalhava no escritório, uma sexta-feira à tarde tinha uma carreira boa, um emprego bom, meti o pé. E fui procurar fazer o que eu gosto, né? Eu gosto muito de gravar. Para realizar uma festa como essa, ou abrir um bar que chame a atenção dos clientes, é necessária a contratação de diversos profissionais. Assim, outro fator que faz parte da realidade desses trabalhadores são as diferentes formas de contratação. É chamado freelancer. Ele acaba trabalhando em vários locais. Isso acontece muito nos bares. É o chamado garçom, que hoje ele trabalha, no fim de semana trabalha no lugar tal, outros dias na outra empresa tal. De fato, ele vai ganhar mais porque ele não tem alguns descontos previdenciários. Mas o problema é que, no caso do acidente de trabalho, quem é que o sustenta? Ninguém. Né? Ele vai ter 13º? Não. Vai ter férias? Não. Então, aquela aparente vantagem que ele tem, na realidade, no frigir dos ovos, não tem muita vantagem, não. Além desses direitos, a CLT garante um adicional de 20% no salário dos trabalhadores que fazem o turno das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Mas, para especialista, essa compensação salarial não vale a pena. Se é para trabalhar à noite, para ganhar o adicional, não vale. Porque nada vale a saúde. A saúde é o maior bem que a pessoa tem. Mas pelo menos entre os nossos entrevistados, a opção por trabalhar nesse horário não foi pelo adicional noturno. Cada um tem a sua história. O cozinheiro Francisco, por exemplo, escolheu trabalhar à noite porque tem outra atividade de dia. Não é de adicional noturno não, que eu tenho algo a fazer de dia. Então, não o dia todo, mas no mínimo 3 horas por dia. Então, eu prefiro a noite para me poder acudir às minhas necessidades de dia também. Seja o croupier e o bartender, que cada vez mais estão presentes na noite, ou cozinheiros e garçons, fundamentais para uma boa noitada, é importante lembrar que por trás dessa alegria está sempre presente um profissional. Eu fui para um evento, vi que você mais se diverte, além de confraternizar com os outros, né, com as outras pessoas, se diverte bastante, brincadeira e trabalhando. Sim. Você trabalha e se diverte também. A gente vende alegria para a galera, né? Essa é a nossa dificuldade, chegar, vender, tá ali, tá estampado no sorriso da galera e a gente está trabalhando, se esforçando. Mas em algum momento a festa tem que acabar. Para alguns, o amanhecer é um bom dia e para outros, uma boa noite. Bom descanso para você. Valeu, obrigado. Até mais.